Sabe aquela dor bem forte que dá no calcanhar, parecendo uma facada, principalmente ao pisar no chão pela primeira vez depois de acordar? Pois é, estima-se que cerca de 1 em cada 10 pessoas vai apresentar uma dor desse padrão ao menos uma vez ao longo da vida. E afinal, isso é esporão ou é fasciite plantar? O meu nome é Lucas Boechat e esse é o canal Ateliê do Osso. Este vídeo não pretende esgotar as informações sobre o seu tema e pode conter opiniões pessoais associadas aos dados de publicações científicas. Não é recomendado realizar diagnósticos e tratamentos baseados exclusivamente neste vídeo e sem a ajuda de um profissional da área. Bom, uma das ideias desse canal é organizar a bagunça de informações que existe na internet em diversos assuntos ortopédicos. E talvez no quesito confusão, um dos campeões seja o tal do esporão da sola do pé. Olha essa imagem aí, por exemplo. Bom, tá aí um raio-x em perfil do pé e a gente pode ver claramente aqui esse bico de osso formado no calcanhar, né? Pois é, quem vê essa pontinha vai achar sempre que isso é ocupado por essa dor, esse espetada que ela sente na planta do pé. E parece ser óbvio isso, né? No entanto, a gente tem diversas pesquisas que nos mostram o contrário. Por exemplo, cerca de 50% das pessoas que têm essa dor na sola do pé, como foi descrito, não tem imagem de esporão no calcanhar. E o que é mais impressionante, das pessoas que têm o esporão no calcanhar, apenas cerca de 5% vão apresentar dor. E eu acho que é importante a pessoa entender que o esporão não é a causa dessa dor, porque senão ela vai ficar achando que só vai melhorar quando aquele esporão por alguma maneira desaparecer ou for removido cirurgicamente. E não é bem assim. Na verdade, tanto o diagnóstico quanto o tratamento independem da existência dessa imagem. Então nós vamos falar daquela que deve ser a verdadeira culpada, a fáscia plantar. Então a fáscia é uma estrutura fibrosa, bem organizada, existente na sola do pé, que vai desde ali da base do osso do calcâneo, que forma o calcanhar, até a base dos dedos do pé. E é uma estrutura que ajuda a manter o pé rígido para funcionar como um bom braço de alavanca na hora de desprender o pé e conseguir se deslocar para frente, deixando a nossa marcha, né, a nossa caminhada e a nossa corrida mais eficientes. E ela é uma estrutura caracteristicamente bem humana, pelo menos nesse formato, ela é bem típica do ser humano. Nós vamos ver o porquê depois em vídeos sobre a história da evolução da marcha e da corrida, a história dos calçados. Mas então o que acontece com a fáscia, né, para dar esse problema? Geralmente, diante de uma sobrecarga repetitiva, ela começa primeiramente a inflamar. Quais poderiam ser essas sobrecargas? A mais comum, talvez, delas seja o sobrepeso, muito tempo em pé, calçados rígidos demais, usados por tempos prolongados demais. Especula-se também que o formato do pé, como aqueles pés muito planos ou muito cavos, né, muito levantados, ou até o tipo de pisada, como a pisada pronada, possam também ajudar a desencadear esse problema através de sobrecargas. Mas eu acho que uma das características, na verdade, mais importantes seria o encurtamento da musculatura posterior da perna, ali da panturrilha e talvez também da coxa, que é uma característica muito comum hoje em dia, talvez devido ao nosso estilo de vida moderno. E outra possibilidade são os atletas. Na verdade, os atletas são a exceção, né? Mas existem aqueles com impacto repetitivo que acabam apresentando também a fasciite plantar no nosso consultório. A maioria dos pacientes, na verdade, está entre os 40 e 70 anos de idade, não são aqueles atletas de alto nível. Bom, então a gente tem essa fase inicial inflamatória e eu observo que até alguns pacientes conseguem melhorar nessa fase, às vezes com o uso de um período curto de anti-inflamatório, um pouco de repouso, mudança de calçado. No entanto, uma boa parte dos pacientes vai cronificar, e são esses que a literatura mais aborda. E o que isso quer dizer? Que lá dentro do tecido, na origem da fáscia, né, onde ela se conecta ao osso do calcanhar, o calcâneo, a inflamação praticamente desaparece e esse tecido fibroso organizado começa a mudar de característica, a sofrer o que a gente chama de metaplasia. Então, quem olha a olho nu, numa cirurgia, por exemplo, vai encontrar um tecido meio amarelado, uma cor meio de gordura ou de cartilagem velha. E é um tecido que, apesar de mais espesso, ele é mais frágil. Então, ele pode conter ainda rupturas dentro dele, pequenas ou até grandes rupturas são relatadas também, com a ruptura completa da fáscia. Mas antes de a gente falar do tratamento, a gente tem que lembrar que
como em tudo na medicina, existem diagnósticos diferenciais possíveis, como, por exemplo, a atrofia da gordurinha que a gente tem ali na sola do pé, a compressão de alguns nervos da sola do pé também. No caso aí dos atletas, a fratura por estresse do calcanhar. E a gente acaba utilizando algumas vezes de exames de imagem, como a radiografia ou a ressonância, mas para excluir esses diagnósticos diferenciais do que exatamente para ver a fasciite plantar. Então, e o tratamento, como é que seria? Bom, a primeira coisa importante que o paciente deve saber é que cerca aí de 90% das pessoas vão melhorar desse problema, possivelmente até sem um tratamento específico. O problema é que isso costuma demorar por cerca de 1 ano em alguns pacientes, e 1 ano é tempo demais sentindo essa dor. Então a gente acaba tendo algumas formas de tratamento, mesmo conservadoras, a se implementar. E eu divido mais ou menos esses tratamentos em 2 tipos. A gente tem aqueles que conseguem ou tentam diminuir a intensidade da dor. Por exemplo, a mudança de calçado, uso de palmilha, uso de alguns medicamentos como anti-inflamatórios ou analgésicos, alguns métodos locais como aplicação de gelo, métodos da fisioterapia como o TENS, aquele choquinho, uso de ultrassom, entre outros aparelhos que os fisioterapeutas costumam usar. E tem aqueles outros métodos de tratamento que tentam abreviar o problema, fazer com que não dure esse tempo todo, de cerca de 1 ano, que poderiam ser direcionados a resolver essa sobrecarga. Por exemplo, o alongamento dessa musculatura posterior, a perda de peso, mudança de hábitos, talvez não ficar tanto tempo parado em pé, o reforço da musculatura que a gente tem na sola do pé, a musculatura plantar, que atua ajudando a fáscia nessa função de desprendimento do pé. Mas ainda assim, mesmo com o tratamento correto, mesmo com o tempo passando, a gente ainda vai ter aí cerca de 10% dos pacientes que tem uma falha no tratamento. E o que fazer com esses, então? A gente tem algumas possibilidades ainda. Por exemplo, o tratamento com terapia por onda de choque. Esse tipo de tratamento também vai merecer um vídeo especial sobre ele. O uso de infiltração foi muito realizado no passado, especialmente com o corticoide, mas hoje está praticamente abandonado. Existem algumas raras exceções ainda em que isso pode ser usado. Existe muita dúvida sobre a eficácia, talvez até a cronificação do problema pela própria infiltração. Estão sendo tentados outros medicamentos para serem infiltrados hoje em dia, mas ainda é coisa que está mais no nível de pesquisa e que a gente tem mais dúvidas do que certezas. E a outra possibilidade seria a cirurgia. Existem diversos métodos, desde tratamentos por vídeo até tratamentos abertos, e aí cabe ao médico, nesses raros casos, conversar com o seu paciente e entender, para que os dois lados entendam bem, as vantagens e desvantagens de cada possibilidade e possam decidir juntos. E vamos lembrar sempre, novamente, da possibilidade de rever o diagnóstico diante da falha do tratamento. Aqueles diagnósticos diferenciais podem não ter sido descartados ou mesmo podem ser revistos no caso de falha ao tratamento conservador antes de se pensar em cirurgia, ou mesmo naqueles casos em que a cirurgia pode ter tido um resultado não muito bom. Bom, se gostou do vídeo, compartilhe com quem possa se interessar pelo assunto, quem está com dor na sola do pé. Se tem dúvidas, pode pôr nos comentários que eu vou tentar ajudar a resolvê-las. E um abraço e até a próxima. Tchau!